O terrível dia do Senhor. Juízo, mas também esperança. Meus irmãos, atente-se em seguida para as palavras do profeta. Por mais que doutrinaram você, que somente a graça lhe basta, e que o Antigo Testamento não se aplica após a vinda de Cristo, reflita sobre essas palavras de Malaquias. Porque eis que aquele dia vem ardendo como fornalha, todos os soberbos, e todos os que cometem impiedade, serão como a palha, e o dia que está para vir, os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e cura trará nas suas asas, e saireis e saltareis como bezerros da estrebaria. E pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés, naquele dia que estou preparando, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, que lhe mandei em Horebe, para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha, e fira a terra com maldição. Malaquias capítulo 4 versículo 1 a 6. Isso não está longe. Meus irmãos, se você estudar as Escrituras Sagradas no contexto original, compreenderá melhor o Israel de Deus. Judeus e não judeus em Yeshua, é o Israel, é o povo de Deus. Se você deseja permanecer forte e convicto na sua caminhada, como também no terrível dia do Senhor, não ignore as leis de Deus. Assim disse Yeshua. Porque se vós cresceis em Moisés, creríeis em mim, porque de mim escreveu ele. João capítulo 5 versículo 46. A geração que verá a chegada do Machia, como rei, irá vivenciar o que os profetas chamam de dores de parto do Messias. O retorno de Cristo está mais perto que você imagina. Saiba que estamos próximo do 6º milênio, apesar de contarmos como ano 2023, estamos no ano judaico 5783. E levando em consideração que aproximadamente, segundo estudos, 200 anos não foram enumerados nessa contagem, não falta muito para o ano 6000. Referência desses dados, você encontra no livro do Dr. Floyd Nolan Jones, The Chronology of the Old Testament, a cronologia do Velho Testamento. Estamos vivenciando o início dessas dores, olhe ao nosso redor. Uma época em que o amor a Deus e ao próximo se esfria progressivamente. A multiplicação da iniquidade, a insensibilidade dos homens a Deus, o egoísmo, o materialismo e a vaidade humana, faz o ser humano achar-se, de certa forma, um semideus. Vemos uma assustadora inversão de valores, onde a verdade do Criador é transformada em mentira na mente do mundo, e a justiça em injustiça. Assiduamente também vemos a prática das faltas listadas na Torá, contaminando a si suas nações, atraindo guerra, maldição e catástrofe. Deus nos ama, mas também Ele é justo, e é por isso que essas coisas ruins acontecem. Colhemos o que plantamos, simples assim. Essa situação se agrava ainda mais quando a contaminação está presente entre os que se intitulam o povo de Deus. Veja, preste muita atenção no que Yeshua disse em Mateus capítulo 24 versículos 6 a 14. Ouvireis falar de guerras, mas não se assuste, ainda não é o fim. Haverá nação contra nação, haverá fome e terremoto em vários lugares, porém, é o princípio das dores. Então, sereis atribulados, e vos matarão. Sereis odiados por causa de meu nome. Muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Falsos profetas enganarão a muitos, e por se multiplicar a ausência de lei, o amor de quase todos se esfriará. Meus irmãos, aqui está falando de Torá, ensinamentos de Moisés, Antigo Testamento. Aquele, porém, que perseverar até ao fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino para todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então, virá o fim. Meus irmãos, que sejamos esse quase. Aqueles que o amor não se esfriará. Reflita. Se a desobediência aos princípios de Deus
traz contaminação e catástrofes. A obediência traz transformação interior do homem, gerando para ele e sua nação a salvação. Você, que foi batizado em nome de Jesus Cristo, vai ficar olhando as más influências ganharem território e não vai fazer nada? Nossa geração que está vivenciando as dores de parto, será a geração que receberá o espírito profético de juízo e esperança. Assim como nos dias do profeta Elias, é para encorajar você. Te pergunto, você crente em Jesus, está pronto para enfrentar o ódio, a chacota e a perseguição? Não tente compreender Deus, confie, pois Ele é o Senhor de todas as coisas. Nada acontece sem a permissão dEle. Ao lermos a Bíblia, encontramos conforto, e instantaneamente, a paz necessária para os momentos mais difíceis. A história de Jó nos prova isso. Foi Deus que se encontrou primeiro com Satanás, e fechou de certa forma, o acordo referente a Jó. Foi Deus que permitiu que Satanás atacasse ao seu servo. Foi Deus quem demarcou em quais áreas e quais seriam os limites desse ataque. Foi Deus quem permitiu que tudo acontecesse, do começo ao fim. Foi Deus quem quebrou o silêncio e falou com Jó. Mesmo sendo Jó um homem temente ao Criador, fiel ao que o Senhor lhe ordenava fazer, por que Deus permitiu que ele passasse por tamanha tribulação? Jó, aos olhos naturais, teve todos os motivos do mundo para deixar de servir a Deus. Porém, por mais grande que fosse o ataque maligno contra a sua vida, lembrando, com a permissão de Deus, Jó não amaldiçoou ao Senhor, e muito menos deixou de servi-lo, e reconhecê-lo como Senhor da sua vida. Isso é uma lição para nós, meus irmãos. Sujeição à vontade de Deus, ainda que tal vontade pareça um completo absurdo aos nossos olhos. A crescente busca por bênçãos tem feito com que o povo de Deus tente moldar o Senhor de acordo com suas necessidades, ou seja, eu me intitulo cristão, mas Deus tem que agir como eu quero, quando eu quero, e se eu permitir. Meus irmãos, sabemos que não é assim. Mas tenhamos algo certo em nosso coração. Uma vez que entregamos nossa vida ao Senhor Jesus, somos, entre aspas, reféns da sua vontade. Porém, quando fazemos isso, e sujeitamos a vontade dele para nossas vidas, passamos a desfrutar da liberdade que há nele. Cabe a cada um de nós, nos esforçarmos para estar no centro da vontade do Senhor, evitando assim, que tudo o que temos feito, tenha sido em vão, afinal, tudo o que é feito fora da vontade de Deus, se perde. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Salmos capítulo 127 versículo 1. Deus permite vivermos certas situações para saber se somos realmente sinceros quando dizemos, que em meio à luta, o glorificaremos. O Evangelho de Cristo é a esperança de todos os tempos. As leis de Deus, a Torá, o Antigo Testamento como um todo, nos direciona para permanecermos salvos e firmes nessa esperança. Acreditamos no que está escrito, e que a Bíblia é essencial de Gênesis a Apocalipse. Sim, Antigo e Novo Testamento se completam. Meus irmãos, pregue isso. Apresente Yeshua ao perdido, fale do amor dele, testemunhe sua mudança de vida, seus vícios que deixou de lado. Não subestime o poder de convencimento que tem o Espírito Santo. Que façamos nossa parte como servos, de levar a todos a mensagem da salvação, e de como permanecer nessa salvação. Por acaso, aquele que ressuscitou, que fez cego enxergar, e paralítico andar, não seria capaz de constranger e mudar, nos dias de hoje, um coração duro? Se você, que um dia experimentou as boas novas, mas por algum motivo foi desanimando, e parou no meio do caminho, é tempo de se consertar e cumprir a missão que lhe foi confiado. Deus confia em você, Jesus conta com você. Agora, se és do contingente de pessoas que ainda não experimentaram essas boas novas, saiba, não importa o que fez ou por onde andou, ainda é tempo de arrependimento. Deixe o poder que vem do alto transformar sua vida, volte a sorrir, volte a sonhar. Saiba que, cedo ou tarde, todos terão um encontro com Yeshua.
Ainda vemos o Cordeiro Perdoador mencionado nos Evangelhos, mas em Apocalipse, vemos o leão da tribo de Judá, que voltará como juiz, para julgar e punir. Jesus não falou que seria fácil. Este princípio foi ensinado por ele. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela, e porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos a que a encontrem. Mateus capítulo 7 versículo 13 e 14. Se o Evangelho de Yeshua chegou na sua vida, seja agradecido em obediência. Conheça e coloque em prática os princípios de Deus, assim, resistirá aos ataques daqueles que são contra, e conseguirá fazer parte da grande redenção. Se você não se interessar em estudar as Sagradas Escrituras como um todo, como saberá se suas atitudes estão corretas perante ao Criador? Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. João capítulo 5 versículo 39. Muitos podem ter experiências genuínas com Deus, ouvirem a voz de Deus, dizer conhecer Deus, mas servem a Deus de forma distorcida, e em completa ignorância sobre as escolhas divinas. Muitos se consideram privilegiados, mas estão alheios aos planos da redenção de Cristo Jesus, e da restauração de todas as coisas. Olhe o que Yeshua disse sobre seu retorno. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. Mateus capítulo 24 versículo 37 e 38. As atitudes cotidianas daquele tempo, são as mesmas nos dias de hoje. A humanidade distante, e não obedecendo a Deus, até que veio o juízo. Pergunto a você: quem foi levado e tirado da terra nos dias de Noé? O ímpio ou o justo? E não o perceberam, até que veio o dilúvio, e levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Mateus capítulo 24 versículo 39. Para os que creem no Messias, e na visão da restauração das raízes da fé, não seremos levados para morar no céu. Nos encontraremos sim com ele nas nuvens, mas retornaremos com ele para a terra, para reinar. Assim cremos, pois não tem sentido o povo de Deus subir no momento que a terra mais precisará desse povo. Meus irmãos, cremos que passaremos pela grande tribulação. Ressurreição é voltar a viver. Mas viver onde? No céu? Não. O céu não precisa de corpo ressurreto, por isso também cremos que a vivência com Cristo se passará aqui na terra. Antes da redenção do Machia, saiba que o caminho cada vez mais ficará estreito, e a afronta aos filhos de Deus se intensificará. Mas quando o povo de Deus se conscientizar que é bom aos olhos dele abençoar Israel, e este povo abandonar o que Deus abomina, e este povo se voltar também à Torá, e se tornar instrumento para que Israel acampe segundo as suas tribos, o Espírito Santo virá, e restaurará esse povo, conforme apregoaram os profetas dos tempos antigos. Dessa forma, as nações de todo o mundo se unirão a Israel, numa unção sem precedentes, nunca vista, e veremos a vida dentre os mortos. Espero que esta mensagem de alguma forma possa ser bênção para a sua vida. Ela nos mostra o juízo, mas também a esperança em Cristo Jesus. Um grande abraço a você, e um forte Shalom de Deus.